para o Tapa hoje, esse quadro especial aqui no Tapa de Quadril, recebe o presidente do esporte, João Humberto Martorelli. O senhor esperava 2 títulos em 4 meses, falando de maneira sincera. Bom dia, presidente. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, torcida rubro-negra. Nós trabalhamos para isso, né, Léo? Nós trabalhamos com muita intensidade, com muito planejamento e desde os meus primeiros pronunciamentos, você deve se lembrar, eu dizia que nós entraríamos nessas competições para disputar e para ganhar. Eu até relembrava muito nas minhas conversas iniciais, nas minhas declarações iniciais, aquela frase do hino do esporte que diz que a vida a gente vive é para vencer. Vencemos e esperamos continuar realizando um trabalho vencedor. O senhor deu uma declaração nos jornais de Pernambuco durante a semana, dizendo que a meta do esporte era ficar entre os 4. Ou seja, era ir para a Libertadores da América. Eu tenho na minha vida sempre a mesma linha. Eu digo assim, se você pensar em Sul-Americana, talvez você chegue a Libertadores da América. Mas se você pensar em Libertadores da América, você vai chegar à Sul-Americana. É mais ou menos por aí? É um pouco por aí. O esporte, na realidade, está de volta ao cenário no futebol nacional, né, do qual ele jamais deveria ter saído. Nós temos bastante esperança de fazer uma boa Sul-Americana e nosso objetivo é chegar entre os 4 na Série A para retornar à Libertadores. Então, por um caminho ou por outro, né, a gente está tentando vencer e montar um time que seja competitivo e forte, à altura da tradição do esporte, para disputar esses campeonatos. Eduardo Batista, em que momento vocês entenderam que era o momento dele ser efetivado como treinador? Em que momento vocês sentiram nele a competência necessária para suprir a ausência de treinador gerada pela saída do Geninho? Olha, a história do Eduardo Batista, ela é muito simples. Eu, depois daquele jogo contra o Guarani de Sobral, eu resolvi demitir Geninho. Eu banquei essa decisão e pedi ao futebol que providenciasse isso. Isso foi efetivado, nós ficamos sem treinador. Quem demitiu o Geninho foi o senhor? Fui eu. Na sequência, nós conversamos com diversos técnicos de diversas categorias, técnicos da mais alta categoria no Brasil. Por exemplo, eu gostaria de diversos desses contatos a maioria desses contatos foram contatos confidenciais, mas eu garanto à torcida do esporte que nós procuramos os melhores técnicos disponíveis. E por um motivo ou por outro, né, nós não conseguimos fechar. Numa reunião do futebol, estávamos discutindo quem escalaria e quem comandaria o time no jogo contra o Náutico, na Arena, que era o jogo seguinte. E o Gustavo do B sugeriu que fosse Eduardo Batista. Eu acatei a decisão. Então o Gustavo merece esse crédito de ter, primeiramente, sugerido o nome de Eduardo Batista e, na verdade, ele deu um show. Deu um show de técnica, de tática, mostrou-se um técnico aplicado, estudioso, líder, ele é líder do grupo, e com a frequência de resultados, houve a unanimidade no sentido de efetivá-lo. Presidente, explicando da maneira mais prática possível, quando o torcedor do esporte entrará no estádio, na Arena Rubro-Negra, em que data para dizer, que coisa moderna, que coisa maravilhosa? Léo, no momento nós estamos discutindo com os investidores o contrato de investimentos. Se as coisas andarem como eu imagino que vão andar, nós começaremos a obra este ano, ou seja, vamos demolir a Ilha do Retiro ainda na minha gestão, até dezembro de 2014. O prazo da obra é de 3 anos, então nós teríamos o primeiro jogo na nova arena seria em 2018. Presidente, politicamente, a gente sabe que existem pessoas que, isso em todos os clubes, mas no esporte talvez seja um pouco mais acirrada, que toda vez que o clube vai mal, as pessoas aparecem, criticam e juntam tudo no mesmo patamar. Juntam arena, direção, nada presta. Essas 2 vitórias, elas baixaram a poeira em relação a isso aí, mas o senhor tem sentido uma oposição atuante dentro do esporte? Não, eu desde o início da minha gestão, eu não tenho sentido oposição, pelo menos não chegou até a mim. Procurei, inclusive, diversos ex-presidentes, diversos dirigentes que fizeram oposição no passado,
para que pudessem participar do almoço de final de ano. Muitos deles foram. Eu tenho tido um bom relacionamento com todos, não vi oposição, mas eu estou muito preocupado com essa questão política. Eu acho que a minha missão no esporte é uma missão de trabalho, uma missão administrativa, de gestão. Estou fazendo, estou muito pouco preocupado com essa questão política. Claro que isso existe dentro do clube, mas eu efetivamente não tenho tido nenhuma participação, nenhum conhecimento a respeito dessa oposição. Críticas, pode ser que existam críticas, a algum tipo de procedimento, sempre existem, né? Mas elas não têm sido as chamadas críticas destrutivas. Eu tenho recebido críticas construtivas e tenho absorvido e implantado aquelas sugestões que vêm no interesse do Esporte Clube do Recife. Calendário, presidente. Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Essas 5 competições de esporte está dentro delas, no ano que vem. Para esse ano, a Sul-Americana. Cabem as 5, o senhor é favorável ao Campeonato Estadual, com o Campeonato do Nordeste, mais a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Essas 5 competições, elas cabem no calendário brasileiro? É muito futebol, né, Léo? Principalmente no ano de Copa. Eu acho que é preciso haver uma reformulação. Acho que o Campeonato Pernambucano sim, o Campeonato do Nordeste, a Copa do Nordeste foi um sucesso. Aliás, a Liga do Nordeste, na presidência do Alex Portela, fez um campeonato maravilhoso. A final da Copa do Nordeste foi emocionante. Não é porque o Sport empatou e ganhou o título, não. É porque foi uma bela festa, realmente. Mas eu acho que é preciso sim haver uma reformulação do calendário. Já inclusive tratei desse assunto com o Marco Paulo Del Nero na eleição da CBF, para que a gente pudesse discutir um pouco mais como fazer um futebol de uma maneira mais adequada, mais justa. Nós vimos os problemas que nós vivemos com a superposição de Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano. Quer dizer, se é preciso existir esses 2 campeonatos tão próximos ou superpostos, é preciso haver mais organização. Então, acho que sim, um pouco mais de organização, um pouco mais de competência nessa administração dessa organização, nós precisamos. Agora, o público quer o futebol. Eu acho que nós não podemos dizer, vamos eliminar uma dessas competições. Mas o esporte vai priorizar a Sul-Americana em detrimento da Copa do Brasil. Pois é, você sabe que essa é uma questão que ainda não está muito clara para mim, porque eu não sei entrar numa disputa objetivando perder. Toda vez que se coloca isso para mim, o que eu imagino é nós temos que perder a Copa do Brasil e ficar na Sul-Americana. Quer dizer, não dá para a gente raciocinar assim. Nós estamos discutindo isso ainda no futebol, vamos ver como é que vamos fazer. Mas eu não penso em entrar no time, no jogo, disputar uma Copa do Brasil, perdendo porque eu vou estar na Sul-Americana. Mas tem o regulamento que é bem prático. Em um momento você vai ter que optar a Copa do Brasil ou continuar na Copa do Brasil ou ir para a Sul-Americana. Como proceder nesse exato momento? Vamos tentar ganhar até lá e nesse momento aí a gente pensa. Presidente, para finalizar, muitas provocações aconteceram parte a parte de jogadores, treinadores, algumas declarações de dirigentes em Twitter, de um lado e de outro, algumas alfinetadas. Eu sou partidário sempre, as brincadeiras, como o senhor colocou o senhor usou uma expressão agora há pouco quando eu falei de oposição, o senhor falou construtivas, né? Então aquela provocação construtiva, aquela provocação, como o Dario fazia, vou fazer o gota d'água, vou fazer o gol da mamãe, né? Muitos anos atrás, o senhor não tinha nascido ainda, tá? Em 1975. Essa parte eu já cumpri, né? Essa parte tá tudo certo entre a gente. Mas, quando a gente viu hoje, né? Neto Baiano, Lisca, alguns dirigentes, o senhor acha que a gente chegou no limite dentro da ética ou a gente extrapolou um pouquinho nessa reta final? Olha, eu não vi nada de extraordinário nessas críticas. Havia uma troca de faíscas sadias que não acho que tenham queimado ninguém. Não é? O Neto Baiano é um jogador extremamente brincalhão. Ele é brincalhão não é somente quando está na imprensa, ele é brincalhão no campo, ele é brincalhão no recreativo. Enfim, faz parte, é parte da personalidade dele. Não é? Essas trocas de gracejos
sadios que sempre existiram no futebol. Não é um torcedor gozar com outro e tal. O que preocupa não é isso não. O que preocupa é a violência fora de campo. Não é? Claro que a gente não está defendendo aqui, eu não estou fazendo a apologia da agressão verbal. Em Twitter, em WhatsApp, Facebook, enfim, não estou fazendo essa apologia. Eu acho que a gente tem que ter, principalmente nós, classe dirigente, nós temos que ter um comedimento e temos que falar no nível institucional. Né? Eu recebi, por exemplo, felicitações do vice-presidente do Náutico, recebi felicitações do presidente do Santa Cruz, né? E eu teria mandado essas felicitações se não tivesse sido campeão, se tivesse sido eles. Quer dizer, nós temos que estar num nível de bastante respeito institucional. Agora, as brincadeiras, elas existem, né? Se forem sadias, tudo bem. O que não pode é partir para agressão e incitar a violência nas ruas. Esse é que é o grande mal que nós precisamos nos preocupar. Não gosto dessa palavra, para a gente concluir, presidente, não gosto dessa palavra, mas não cabe outra, na minha concepção, na minha forma de ver, eu terminei fechando questão em relação a isso. Eu sou radicalmente contra torcidas organizadas, mais especificamente a Inferno Coral, a Fanáutico e a Jovem. O custo-benefício delas, para mim, é muito ruim para o futebol de Pernambuco. São arrastões, surfes, roubos, agressões, tiros, mortes até então, para uma doação de sangue. Não, mas a gente doa sangue. A pergunta é simples. O senhor tem filhos? O senhor deixaria um filho seu ser integrante da torcida jovem? A torcida jovem já foi praticamente retirada dos campos por ordem judicial, por liminar. Né? Meus filhos não participam, nunca participaram da torcida jovem, nem nunca manifestaram intenção de participar da torcida. Agora, o principal nessa matéria é a questão da organização. Nós temos lei, nós temos o Estatuto do Torcedor que determina diversos procedimentos de cadastramento de torcida. Elas se recusam a esse cadastramento, não querem seguir a lei. Existem infiltrados dentro dessas torcidas organizadas, existem pessoas que não são pessoas do bem, são pessoas que têm inclusive histórico criminal. Nós temos que fazer um trabalho de inteligência, retirar esse pessoal, organizar e ter uma torcida organizada que seja ética, que seja respeitosa. Nós temos que ter a torcida do clube, porque nós não podemos ter a torcida feminina, a torcida infantil, como existia antigamente. Existem diversas torcidas organizadas que respeitam e que são éticas. Então eu não vejo problema em torcida organizada, eu vejo problema em torcida desorganizada, que quer desorganizar o futebol, que só quer praticar violência, de modo que eu tenho uma posição muito clara em relação ao Esporte Clube do Recife, no sentido de que nós não apoiaremos torcidas que se deixam elas próprias infiltrar por marginais e por bandidos. No momento que isso estiver organizado e que houver o compromisso ético da torcida, ela tem que ser respeitada como uma pessoa jurídica de direito privado, autônoma, independente do clube. Né? Agora, o clube também tem que organizar a sua torcida. O clube tem que ter sua torcida feminina, tem que ter sua torcida infantil, tem que ter a torcida de todas as classes, enfim. Essa é a posição que eu defendo. Obrigado, presidente João Humberto Martorelli do Esporte.